Bem-vindos ao podcast Hospitality Net Zero, um podcast focado nas questões da sustentabilidade e descarbonização do setor turístico. Contamos hoje com a presença do Luís Cachola, a quem desde já agradeço estar aqui conosco. Obrigada, Luís. É um gosto. O Luís Cachola é arquiteto e cofundador da Connective Architects. O seu percurso profissional tem tido como foco a aplicação de práticas sustentáveis na arquitetura. Nos últimos anos, dedicou a sua atenção ao setor turístico, tendo ingressado na SCAL, uma organização internacional de profissionais do turismo, afiliada da Organização Mundial do Turismo. O Luís irá partilhar connosco algumas estratégias aplicadas aos edifícios que irão contribuir para a sustentabilidade e descarbonização do setor turístico e do planeta. Olá, Ana. Para mim é sempre um enorme prazer partilhar a minha experiência profissional, partilhar a informação que fui adquirindo ao longo de mais de 25 anos de prática profissional e que esta mesma partilha possa ajudar alguém a tomar uma decisão dentro desta área da construção, permitindo esclarecer um dado aspecto. Eu gostaria de começar por sublinhar que as questões da sustentabilidade sempre foram questões que para mim fizeram sentido desde o início da minha prática profissional. Porque a arquitetura tem aqui um papel social importante. A arquitetura, não só como o edifício que está em espaço público, em espaço urbano, que tem o seu impacto, que todos nós passamos à porta, todos nós passamos, eles constroem cidades, também tem a sua componente pelo lado meioambiental, ou seja, o impacto que tem construir um edifício, o impacto que tem a extração dos materiais para a construção daquele edifício. Daí que as questões da sustentabilidade, para mim, sempre fizeram sentido e sempre fazem sentido estarem presentes no ato do projeto e no ato de pensar como é que vamos fazer os desafios que a construção nos coloca. Posto isto, eu sublinhava também aqui o facto do setor da construção, tal como eu acabei agora de referir, ter atrás de si, ter a montante toda uma indústria extrativa e produtora e depois a própria construção, enquanto meio de montar todas as peças, também tem o seu impacto na libertação dos chamados gases de efeito de estufa. E esta componente é importante termos a noção que nós, enquanto, eu digo nós, aqui no campo de arquitetos e engenheiros que fazem as equipas de projeto, somos uns prescritores de soluções. Nós concebemos. O desenho vai influenciar o comportamento dos edifícios, vai influenciar, obviamente, as indústrias extrativas a montante e, simultaneamente, vai também influenciar o que é que os edifícios irão consumir durante a sua operação. E devemos olhar para estes aspectos e, quando estamos a fazer os nossos exercícios de projeto, incorporar todas estas questões dentro do projeto. Ou seja, na minha visão, nós devemos ter atenção à concepção, os materiais que vamos usar na construção, que vamos prescrever, e também o chamado ciclo de vida do edifício. Devemos ter atenção a estas componentes se quisermos realmente que o edifício seja, eu diria, mais amigo de quem usa, porque quem usa está num planeta global e o planeta é finito. Por isso, cabe-nos a nós essa responsabilidade de desenhar em compromisso com o contexto que nos rodeia, em compromisso com o planeta. Para falar aqui de estratégias passivas. Estratégias passivas, eu diria, há muitíssima coisa que podemos dizer acerca das estratégias passivas,
existe muita coisa que nós podemos adotar no desenho dos edifícios, podemos adotar na construção das soluções mais técnicas, como as paredes, coberturas, etc. Mas para conseguir ilustrar aqui algumas soluções, digamos assim, para conseguir aqui passar essa visualização, vou fazer um exercício, porque a arquitetura é muito gráfica, é muito visual, e eu aqui vou procurar fazer o exercício de passar a mensagem sobre algumas soluções, estratégias passivas, sem recorrer a este lado mais gráfico e visual. Para isso, vamos socorrer de um trabalho que desenvolvemos, uma unidade hoteleira, com 4.000 metros quadrados, áreas operacionais, áreas afetas aos hóspedes, etc. Esta unidade foi desenvolvida em torno de 2 pátios. Estes 2 pátios tinham como função gestar dois microclimas. Com os pátios nós podemos também controlar as sombras, controlar a incidência solar. Há que não esquecer que a geometria solar é uma coisa, é a geometria, portanto, nós sabemos onde nasce e onde será o alcance do Sol ao longo dos diferentes meses do ano, das diferentes estações do ano. E sabendo esta informação, nós podemos perfeitamente desenhar os edifícios em consonância com a geometria solar, tirando partido, criando sombreamentos quando nos interessa criar sombreamentos, e jogar com isto na construção do bem-estar do edifício e jogar com isto também melhorando a performance energética do próprio edifício. Tal como eu dizia, desenvolvemos o edifício em torno dos pátios. Esses pátios também nos possibilitaram introduzir luz natural onde nós considerávamos, eu vou utilizar aqui a palavra vital, no sentido de bem-estar e de conforto do hóspede, isto é, os corredores de distribuição para as aulas dos quartos eram servidos por iluminação natural, que acaba por dar um outro conforto, um outro bem-estar ao hóspede. Não ficamos aqui dependentes da luz elétrica. E posteriormente, para complementar também estes aspectos da iluminação natural, eu vou dizer em locais menos óbvios. Criámos uns canais, vou chamar aqui uns canhões de luz, que permitiram introduzir a iluminação natural e promover ventilação natural para os quartos e casas de banho dos quartos dos hóspedes. Explicando aqui, para permitir a vossa visualização, o tradicional quarto de hotel, nós entramos, temos um canal, temos um pequeno corredor que nos dá acesso à casa de banho e ao fundo temos o quarto. O que fizemos foi, entre a casa de banho e o corredor, introduzimos o chamado canhão de iluminação. Isso possibilitou claramente que as casas de banho fossem servidas de luz natural, dando um bem-estar completamente diferente ao hóspede na utilização da casa de banho e, simultaneamente, potenciou a circulação de ar, portanto, a ventilação cruzada entre a janela do quarto e a janela da instalação sanitária, potenciando que o hóspede possa promover uma ventilação natural sem estar dependente de ventilações mecânicas. Isto no que se refere aqui a estas estratégias de iluminação e ventilação natural. Paralelamente, e olhando aqui para alguns aspectos construtivos, consideramos como solução da pele do edifício e das paredes do edifício uma solução de parede ventilada, uma parede que, na sua face exterior, tem o isolamento térmico e entre o isolamento térmico e o material de revestimento, aquele material que nós vemos como acabamento do edifício, tem uma caixa de ar que é ventilada.
a par desta parede ventilada, também introduzimos uma cobertura dentro da mesma filosofia de funcionamento, ventilada, introduzimos uma cobertura verde. A cobertura verde, para além de permitir, vou dizer aqui, a captura através das suas plantas, a captura de dióxido de carbono e a libertação de CO2, também potencia que se gere aqui um pequeno ecossistema. E, de certa forma, estaremos a contribuir para uma arquitetura regenerativa, algo que, naquele local, permite gerar a existência de um pequeno ecossistema de vida que pode ter pássaros, e tornamos um fator importante também incorporar a parte regenerativa na arquitetura. Um outro aspecto que também olhamos, eu estou aqui a ser sintético, isto é um processo complexo e que leva algum tempo no seu desenvolvimento. Um outro aspecto também que procuramos foram soluções construtivas que fossem menos consumidoras de água. Isto é, a nossa construção em Portugal é muito à base de massas, à base de água. E o que nós, nesta unidade, procuramos foi todas as paredes interiores foram pensadas para ser uma estrutura mais seca. Uma estrutura que é feita à base de madeira. A madeira tem a sua capacidade de reciclagem, tendo em conta o ciclo de vida do edifício. E esta estrutura de madeira foi vestida nos painéis, fruto também de reciclagem. Obviamente com uma componente aqui de acústica, para garantir o conforto acústico necessário e desejado. Esta solução permite-nos reduzir, tal como eu disse, a água usada na construção. E permite, obviamente, no fim do ciclo de vida deste edifício, que estes materiais, madeira, aqui como alguns outros, possam ser reabsorvidos, ser reciclados para um outro uso. Isto aqui, nestes aspectos, a nível de recibos, a nível de algumas medidas e também aqui a nível de materiais. Um dos aspectos também que eu destaco foi o facto de olharmos a montante, quando estamos aqui a fazer seleção de materiais, perceber quais são os materiais que têm uma pegada carbónica mais baixa, para que esses mesmos materiais constituam e possam contribuir para que o nosso edifício em carbono incorporado também seja mais baixo. Também tivemos aqui esta análise, esse olhar para a parte produtiva dos materiais e perceber quais têm menos impacto a nível de pegada carbónica. Um outro aspecto já não tão passivo, mas que contribui também definitivamente para uma boa performance do edifício, tem a ver com as energias. Isto é, houve uma área da cobertura que foi completamente destinada a recolher painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica, para consumo da própria unidade hoteleira. Um dos aspectos fundamentais que queríamos também obter era que a unidade conseguisse produzir a sua própria energia. Daí que houve uma área significativa da cobertura que foi destinada a acolher os painéis. Também houve aqui a componente do reaproveitamento das águas cinzentas e o reaproveitamento das águas pluviais, para, obviamente, fazer aqui baixar os consumos de água e permitir que, a nível de operação, a unidade hoteleira tivesse uns consumos de água muito mais controlados. Para fazer aqui uma síntese, eu sublinharia a importância da concepção, a importância de olharmos para a forma,
certa forma, vai ser determinante no comportamento do edifício, vai ser determinante no bem-estar de quem o ocupa. E olhar para a parte dos materiais que iremos utilizar na sua construção, as soluções construtivas, tudo isto vai ditar uma performance, eu vou chamar de bem-estar do edifício. Bem-estar, estou aqui a incluir nesta expressão, não só a componente das energias, da performance energética do edifício, mas o bem-estar do seu utilizador, não focando só que está a consumir menos energia, mas está a consumir menos energia e até tenho um edifício com uma melhor qualidade da área interior, porque tem ventilação natural, etc, etc, etc. Então eu deixava aqui este aspecto no ar, a importância de olhar para a concepção e a importância também dos materiais que estamos a escolher, que estamos a prescrever, tendo em conta sempre o chamado ciclo de vida dos edifícios. Obrigada, Luís, pela partilha desse exemplo e das estratégias consideradas e que, no fundo, fazem toda a diferença no sentido do impacto positivo do setor turístico. Foi um prazer para mim realizar esta breve partilha e até à próxima.